Fala galera, boa noite. Então, já estou iniciando aqui, fazendo alguns ajustes aqui para nossa live. Quem for entrando aí vai me dizendo se o áudio tá legal, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre higienização e impermeabilização, tá? Daqui a pouquinho o William entra aí com a gente. Fala aí, Marco Costa, beleza? O William já entrou ao vivo, já entrou aí na live. Daqui a pouquinho 7h30. Como é que tá o áudio aí, tá legal? Lava Cara Estúdio, meu amigo Cléris, André de Taylor, Marcelo Mulica. Fala aí galera, vamos entrando. Me falem aí se o áudio tá legal, galera. Fala Rafael, Magu Automotivo. Me digam aí se o áudio tá bom. Show de bola. Então vamos chegando pra gente começar a nossa live. Já tô aqui, ó, fardado com a camisa da EasyTech. Show de bola. MV Esteticar. Isso aí, galera. Vai chegando aí, vai chamando aí o pessoal. Convida aí quem quiser estar participando. Mandem suas perguntas, beleza? Fiquem à vontade para perguntar. Vou convidar aqui o William. Fala aí, Custo K, Leandrão, Et Wash, beleza? E aí, William? Daí? Fala, meu amigo, beleza? Boa noite. Beleza, boa noite. Tá ouvindo direitinho? O áudio tá tudo certo? Para mim tá bom. Fala aí, pessoal, como é que tá o áudio? Tá tudo legal? Tá dando para ver bem? O pessoal tá chegando aí ao vivo. Bacana. Show de bola. Acho que o pessoal tá falando que o áudio tá legal. Show. Ó, o Leandro aí, parceiro demais, muito parceiro da nossa loja. Show de bola. Então se apresenta aí, William. Fala aí com o pessoal tá entrando. Vamos lá, então. Então, pessoal, eu sou o William, eu sou um dos diretores da EasyTech. A gente marcou essa live hoje para falar sobre um assunto que eu, particularmente, gosto bastante, porque eu vivi isso bem na pele, que é a questão da higienização e impermeabilização, né? Para quem não sabe, antes da EasyTech, na verdade, em paralelo à EasyTech, nós tínhamos uma outra empresa prestadora de serviço, que era a SOS, né? SOS Tapetes. Então, a gente fazia higienização de estofados, de tapetes, de carpetes, cadeiras, carros, fazíamos impermeabilizações também. E, na época, a gente trabalhava com eu e o Leonardo, a gente trabalhava cada um num lado, né? Então, eu Uhum. sempre trabalhei em campo sozinho e foi nessa que a gente começou a aprender técnicas e desenvolvemos processos para ter uma higienização mais perfeita e também uma impermeabilização. E desse passo a passo que veio, é que a gente acabou desenvolvendo muitos dos produtos da EasyTech, né? Questão dos limpadores, impermeabilizantes, foi para a questão de vitrificadores também, tudo com aquela pegada que a gente teve na prestação de serviço, onde a gente ficou quase 3 anos focados nisso, então a gente teve bastante experiência, a gente se sentiu na pele. Acredito que deve ter gente da área da higienização aqui que sabe muito bem o que é dia de chuva, tu não conseguir vaga perto do cliente, deixar o carro longe, sair com a mala nas costas, tratora, politriz, sair com tudo nas costas para ir fazer o serviço na casa ou no apartamento do cliente, né? Então, quando a gente fala que a gente entende o profissional, é bem nesse sentido que a gente passou por tudo isso na pele, né?
Aham. E inclusive ainda vem, né, na embalagem dos produtos, vem lá SOS ainda, em alguns Tem produtos, SOS, né? SOS profissional, tem alguns produtos, tem. Isso, na verdade, a gente está trocando agora, né? Porque a gente mudou SOS tapetes para profissional, depois tudo foi absorvido, a gente começou a trazer Scholl também, eram 3 empresas, e hoje a gente juntou tudo no grupo EasyTech, né? Que ficou o grupo maior. Que então é Uhum. EasyTech, SOS e Scholl, tudo numa empresa só. Por isso que ainda tem alguns rótulos com SOS. Numa empresa só, show de bola. E aí, você falando também sobre essa questão aí, né, de você sentir na pele, vocês desenvolveram os produtos também já visando facilitar, né, a vida do profissional e conseguir atender as diversas necessidades, né? Exatamente. O que acontece? A gente começou isso em 2015, a gente começou a pesquisar o negócio no final de 2014 e em 2015 a gente colocou em prática, né? Então, não era tão fácil ter informações sobre a higienização e a impermeabilização. A gente começou a Uhum. pesquisar, procurar, a gente acabou caindo em umas conversas de um produto que tu faz tudo, tu precisa só precisa desse produto para fazer o que tu precisa. Aí a gente acreditou meio nessa ideia, foi, quando chegou em teste, chegou em campo, putz, não era assim. Nosso primeiro trabalho foi remoção de urina de gato de um sofá. E a gente foi com um APT simples, entendeu? Cara, não teve jeito. Não teve jeito de dar certo, não tinha como. Aí a gente começou a pesquisar e entender quais eram os tipos de produto para cada situação, por que, que não tinha resolvido. Aí quando a gente começou a entender, a gente começou a buscar soluções diferentes. Entendeu? A gente acabou vendo que não era bem aquelas informações que se vendiam no mercado, tinha algo diferente, e ali a gente começou a trabalhar em produtos para a gente, desenvolvendo produtos para a gente mesmo, né, para a SOS, onde a gente contratou um químico, e Uhum. depois disso a gente começou até a trocar dicas com o pessoal da região, e a gente começou, em um curto espaço de tempo, virar referência e ajudar o pessoal da região aqui, e até vender alguns produtos para eles, entendeu? Então ali a gente começou a deu um start também, por exemplo, na EasyTech. Para fazer produto e tal, a gente tinha que ter uma indústria focada, a gente precisava de mais gente, a gente trouxe alguns outros sócios e a gente tocou em paralelo para o projeto SOS junto com o projeto EasyTech, entendeu? Então, ninguém melhor do que vocês para falar de higienização, né? Porque não só dos produtos, mas por ter vivido na pele toda essa questão aí, toda essa dificuldade que o pessoal tem no mercado hoje. Exatamente, a gente consegue entender bem quando tem um questionamento, né, uma pergunta ali, a gente consegue entender bem porque a gente se imagina no campo. Por exemplo, eu de higienização, cara, de sofás, eu fiz mais de 1.200 tranquilamente. Tapetes, a gente lavou algo em torno de 3.500. Cadeiras, foram umas 3.000 cadeiras, eu imagino. Metros Aham. quadrados de carpete, a gente fez aí cara, uns 10, 12 mil metros quadrados de carpete, entendeu? Então a gente pegou muita situação, muito cliente diferente, perfil diferentes situações bem adversas, que, cara, no final das contas, assim, a gente foi aprendendo e foi tirando um aprendizado de tudo, né? E isso tudo está refletido nos produtos que a gente faz. E aí, para começar a falar um pouquinho, apresenta um pouquinho aí os produtos da Stack para o pessoal que está chegando. A maioria já conhece, né? Mas falar um pouquinho sobre os produtos da Stack. Então, a gente tem a linha de limpadores, né? A gente entrou no mercado com um conceito um pouco diferente. A gente, ao invés de botar um produto para tudo, a gente entrou com 3 produtos inicialmente, né? Que era o Float, o Zebac e o Oxy2. Né? O Float era um produto alcalino, é um detalhe, a gente sempre trouxe os 3 produtos pensando sempre na segurança, né? A gente nunca queria que o profissional tivesse algum prejuízo danificando o estofado de algum cliente. Então a gente lançou o Float, um produto alcalino, para remoção de oleosidade, gordura, né? São sujeiras inorgânicas, basicamente, né? Lançamos o Uhum. Oxy2, que é um produto altamente, com uma concentração muito alta de peróxido de hidrogênio, para as manchas e o mofo mais difícil, e a gente lançou o Zebac. E o Zebac tem uma coisa que acho que todo mundo gosta, que é o cheiro, né? Todo mundo fala Todo a mundo questão do fala. cheiro dele. E isso foi algo da nossa necessidade em campo, porque era muito comum ter que higienizar, os produtos em geral tinham um cheiro muito forte, e a gente tinha que usar um produto que seria o odorizador só para remover aquele cheiro, entendeu? Eu falei, pô, mas é mais um produto, é mais um material para andar e fazendo peso na mochila, mais um desembolso. Pô, não dá para botar tudo isso num produto, e a gente pegou e botou no Zebac. Aliamos a excelente função de limpeza que ele tem com o cheiro, então a gente terminava as higienizações com o Zebac, cara, não precisava mais
botar nenhum outro finalizador, entendeu? Isso já foi um grande diferencial para os prestadores de serviço nesse ramo, quando já tinha um produto que já dava esse cheiro, né? Ele Aí a já gente faz tinha a função. Ele já faz exatamente. a função de finalizar o Já, processo. exatamente. O que a gente quer, assim, ó, é que o profissional seja o mais assertivo possível e invista realmente o dinheiro dele naquilo que precisa, né? Pô, eu carregava material nas costas, cara. Botar mais um odorizador ali, sabe? É mais uma coisa pesada. E falar, mas é só um produtinho. Cara, incomoda. Entendeu? Incomoda. Se puder ter tudo isso num produto só, é melhor. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou com esses 3 produtos, mas a gente sentia ainda uma necessidade de um produto mais específico. Para quem é da higienização de estofado, eu sei o que eu estou falando agora. É colchão. Colchão sempre foi o calcanhar de Aquiles de todo mundo, entendeu? E para isso a gente criou o Puri. Ele é o produto desengraxante, o APC, mas para colchão ele é fantástico, cara. Fantástico, porque ele vai remover a gordura, né? A gente consegue remover a gordura e depois tratar os outros tipos de sujeira que estão na superfície, que normalmente a gente trata com o Zebac ou o Ox, né? Isso. Só para a gente não perder aqui, o pessoal já começou a mandar algumas perguntas e aí a gente vai falando sobre os outros produtos. A Estética Automotiva Cato ele perguntou a durabilidade do ProImper. O ProImper tem a durabilidade média de 1 ano, tá? Muita gente pergunta assim, mas eu posso dar garantia de 1 ano? Cara, tudo depende. Primeiro, tu foi no teu cliente e tu viu como ele utiliza o estofado. Se tu viu que ele tem cachorro, tem criança pulando, sapateando o dia inteiro no sofá, eu não daria 1 ano. Eu, como prestador de serviço, dependendo, eu daria de 4 a 6 meses. Já chegou o caso de eu nem dar garantia pelo tipo de uso que o cliente tem no estofado. Mas, de uso moderado, se não tem animal de estimação, por exemplo, ou até tem criança, mas não fica pulando ou comendo no estofado, é 1 ano, entendeu? O que acontece? O uso diário, o atrito, ele vai desgastando a fibra do tecido, o produto ele está na fibra do tecido, a aplicação foi feita ali, quando essa fibra perde as características dela, ou ela se desgasta pelo atrito, junto o produto se desgasta, né? Então a proteção fica menor. Por isso que a gente fala que a durabilidade é média de 1 ano. É aquele filme que o impermeabilizante criou no tecido vai se deteriorando. Na verdade, a gente fala até assim, ó, quem criava muito filme era nos produtos base solvente, né, que eles tinham uma resina. Os produtos base água, como são o Ecotextil ou o ProImper, por exemplo, eles criam uma proteção química no tecido. Então, assim, não é bem uma camada sobre ele, né, em si, mas é um produto químico que fica atrelado nas tramas do tecido. Só que quando tu faz esse atrito, tu vai removendo isso. Tanto quando a gente quer dizer assim, o produto que fica atrelado nas tramas, é que se tu passar a mão, praticamente tu não sente diferença, né? Os outros produtos mais solventes têm uma resina, tu sente que tem uma camada mesmo ali. E a gente fez o ProImper e o Ecotextil para que isso não ocorresse. Então ali, na verdade, é uma proteção mais química do que física, para impedir a penetração de líquidos, como quase todos os impermeabilizantes do mercado são hoje. O pessoal está perguntando muito a questão do tipo de tecido, quantas passadas, né? Isso aí é uma dúvida geral, quantas passadas de permeabilizante. Sim. E aí você fala um pouquinho do ProImper e do impermeabilizante e a gente vai chegar nessa parte aí de quantas passadas é o ideal, de como fazer e etc. E aí o pessoal vai tirando dúvida. Sim, a gente fala assim, tudo depende do tipo de tecido. Tecido que tem a trama mais fechada, ou um tecido, por exemplo, como um suede, a gente consegue fazer ali com 3 demãos uma cobertura bem bacana, de 2 a 3 demãos, né? Que seria tipo o que eu chamo de cruzar, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, esquerda para a direita. Tu fez 3 demãos, né? E tu já mexeu. Agora, quando pega o tecido com muita composição de algodão, trama muito aberta, ou linho, por exemplo, aí a gente trabalha com 4 a 5 demãos, porque são tecidos mais difíceis de impermeabilizar, a gente precisa de mais produto. Inclusive no linho sintético, que hoje tem muitos tecidos vem de linho, mas ele é sintético, na verdade, ele não é o linho tradicional, né? E quanto maior for a concentração de poliéster no tecido, mais produto você vai precisar para fazer a impermeabilização. E isso a gente sente com dificuldade em banco de carro. Banco de carro, os mais novos agora, eles são feitos, na verdade, para aderir o mínimo possível do suor do corpo, o mínimo possível de sujeira, né? E isso faz com que seja mais difícil fazer a impermeabilização
desse tipo de tecido. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando a tecnologia dos impermeabilizantes, acompanhando a tecnologia do desenvolvimento de tecidos, né? Óbvio que orçamentos são diferentes, né? Tu imagina uma indústria de tecidos que trabalha com as montadoras de veículo, vai ter muito mais orçamento para investir no desenvolvimento de tecido do que a gente que está aqui no outro lado tentando proteger os tecidos que foram criados, né? Então a gente tem um delay entre uma proteção e outra sempre, isso é normal. E vocês acabam tendo uma ação reativa, né? Reage Sempre. ao que o pessoal está começando a utilizar. Exatamente, porque nunca acontece assim, né? Não, nós vamos desenvolver isso, isso e isso. Tu ajusta a tua proteção? Não, isso não acontece. Tipo assim, a gente desenvolveu, se tu quiser continuar impermeabilizando, te vira e dá um jeito, entendeu? Então vai lá e dá um jeito e se vira. Então a gente tem que sempre correr atrás e é o tempo de reação que manda bastante nisso, né? A gente tem que estar sempre ligado, sempre antenado ao que está acontecendo, porque não pode ficar parado no tempo, né? E uma dúvida que o pessoal tem, cara, que me perguntam bastante, é justamente essa questão, como identificar os tecidos, é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade. E quando vai fazer a higienização, o tempo, né? Você precisa lavar o tecido, quanto tempo depois impermeabilizar, pode impermeabilizar no mesmo dia, não pode impermeabilizar no mesmo dia, isso aí é uma dúvida geral. Sim. Então, o que que acontece? Normalmente, para se identificar bem o tecido, em questão de estofados, né, sofás, a gente sempre tem tem uma etiquetinha falando da composição. Quase todos os tecidos hoje têm a composição de poliéster, tá? Pelo menos 30%. É difícil a gente pegar um material que seja 100% algodão, por exemplo, ou linho, porque eles são muito caros. É mais barato trabalhar com poliéster, né? Apesar de ele também é um produto resistente, né? Então, hoje é muito comum. Provavelmente 90% do que tu for pegar vai ter poliéster. A questão da higienização e o tempo para aplicação do produto é que, assim, todos os produtos de higienização, eles possuem tensoativos. Eles têm o seu princípio ativo, né, e tem o tensoativo, que faz a ligação ali onde eles vão liberando íons, por exemplo, né. E quando a gente termina a higienização, mesmo que a gente faça uma boa extração, é comum que sobrem muitos resíduos desse produto. A gente fala em produtos de diluição aí de 1 para 40, 1 para 60, por exemplo, né? Então, com o enxágue da máquina, nem sempre é normal. Vamos pegar assim, se tu gastou 5 minutos já 5 litros de uma mistura, tem reservatório de máquina ali com 10 litros, 15 litros. Mesmo que tu gastes 15 litros fazendo a higienização, ainda tem resíduo ali. Não vai conseguir remover. Então, eu aconselho, se teve que higienizar e quer impermeabilizar, aguarda aí, cara, pelo menos uns 2 ou 3 dias. Se usou peróxido, eu digo para esperar aí em torno de 5 dias, tá? Que o peróxido ele é mais difícil ainda de remover com enxágue. Então, assim, 3 dias, se não precisou fazer muito uso, ou se não fez uso de peróxido, 5 dias você teve que trabalhar com mais peróxido, entendeu? Porque senão, tu vai aplicar um produto que é base água, ele vai ativar novamente e não vai dar certo. A chance de ter falhas na impermeabilização ou de não funcionar totalmente é muito grande, entendeu? Tem O uma pergunta Fabiano. aqui, eu acho que é sobre a aplicação. Deixa eu ver aqui. Se é indicado o FM higienização, se é indicado ou se pode ser feita a aplicação do ímper nas pistolas de pintura, tipo Paint Zoom? Pode. Eu fazia também assim, eu acho bem bacana, porque tu consegue ter uma vazão contínua, né? Não tem variação de pressão, e tu consegue regular a vazão ali. Eu aconselho, se puder, só tem que achar realmente a vazão correta para usar a quantidade certa de produto por metro quadrado. E, cara, é uma aplicação muito boa, tá? É muito segura. Isso eu aprovo. Senão acaba pulverizando demais o produto e vai tudo pro ar e nada no tecido. Exatamente, que a gente fala assim, né? Tipo, questão de aplicação. A gente tem a pressão, no caso aí do produto como o ProImper ou o EcoTex, a gente fala para trabalhar algo em torno de 25 PSI, né? E do bico até o tecido, uma distância por volta de 15 centímetros. Muito mais do que isso tu pulveriza, não chega, e muito próximo tu concentra muito produto numa área pequena, tu gasta demais e dependendo do tecido pode ter a chance de manchar, né? Então 15 centímetros com 25 de PS, 25 PSI de pressão é o indicado para fazer a impermeabilização. E com essa pistola tens essa vazão contínua, entendeu? Porque a pressão é feita através de motor, né? Não dá variação. Então é bem bacana. Tem uma pergunta aqui do Demo Fusca. No tecido com ProImper aplicado, aguardando tempo de cura, se pegar sol, pode manchar? Cara, não pelo produto, tá?
O negócio assim, de durante a secagem pegar sol e manchar é mais característica do tecido. Porque alguns tecidos, se uma parte seca antes da outra, ele dá uma mancha de secagem, né? Isso acontece com o linho e alguns bancos automotivos. Então, assim, se tu garantir que tu vai pegar sol por igual em todas as áreas do tecido para que ele seque de maneira homogênea, dificilmente tu vai ter problema. Agora, se vai ter muita área de sombra, por exemplo, pode ser que na parte que pegou sol e secou, se tu olhar, tipo, vamos dizer assim, a parte de trás, vai ter nessa emenda onde secou e ainda está úmido, pode ficar uma mancha. Entendeu? Pode ficar, não é uma mancha, é uma marca de secagem, marca de umidade. Entendi, é por causa da secagem. É da secagem, não do produto, entendeu? Pegar o caso aqui do linho. O linho é muito comum dar esse tipo de problema. Às vezes a pessoa tenta acelerar a secagem, bota um ventilador ou bota no sol, a área que está pegando sol, o ventilador, ela já está secando bem antes da área, por exemplo, que é a parte de trás do estofado. Aí nas divisões, onde já secou e onde ainda está úmido, tu vai olhar que tem uma manchinha levemente amarelada, assim. Aquilo é a parte da umidade. Ficou a mancha de umidade, de secagem. Como se tivesse derrubado um líquido e deixado secar naturalmente. Fica igualzinho. Entendi. E o Ecotextil, a impermeabilização, o uso do Ecotextil, a mesma coisa do ProImper? Igual, a tecnologia, sim, né? A forma de aplicação é a mesma, né? Não vai mudar, o que muda é que o EcoTexto tem um rendimento maior do que o ProImper, porque ele é baseado em nanotecnologia. Ele também tem uma questão de resistência maior à utilização do estofado. A gente fala que também em média é 1 ano, mas se a gente pegar 2 estofados, um que foi impermeabilizado com ProImper, outro com EcoTexto, ao final de 1 ano a gente vai ver que a repelência, os dois vão estar repelindo, né? Só que a repelência do EcoTexto vai estar superior à repelência do ProImper. Ele foi menos agredido durante o tempo pela utilização, entendeu? Mas de forma geral os dois têm a mesma forma de aplicação, só com rendimentos diferentes. O que o que o Fabiano está falando aqui, o Fabiano não, o Adriano, meu amigo aqui da Vitória Estética e Higienização. O problema é fazer a impermeabilização 5 dias depois, né? Que sempre aumenta o custo e etc. Isso aí é uma questão geral que o pessoal sempre fala sobre isso. Sim, sim, esse é um ponto. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem uma dica, né? Pô, precisei usar muito peróxido. Pô, o que eu posso fazer? Uma dica que ajuda a diminuir esse tempo e ajuda a remover o excesso de peróxido é fazer um segundo processo com float, apenas o float, produto alcalino. O que acontece? O float em si, ele não anula diretamente o peróxido, mas ele vai te ajudar na remoção e com o tempo ele vai fazer, ao invés de demorar 5 dias, por exemplo, para sair, ele vai em 2 ou 3 dias ele já consegue te ajudar a eliminar, entendeu? Então, fazendo bom enxágue, utilizando o float para fazer anular o peróxido, tu consegue reduzir o tempo. Então, assim, questão de 2 a 3 dias já consegue fazer a impermeabilização. Óbvio que, se for viável, possível para o cliente, possível para o profissional, montar uma agenda para dar um pouco mais de tempo, é melhor. Outra coisa que eu digo também é assim, óbvio que isso varia de cliente para cliente, mas se for possível que assim que seque o estofado, o cliente utilize o estofado, sem botar os pés em cima, óbvio, com cuidado de não derrubar nada de líquido, é interessante porque o atrito pelo uso do cliente acelera a saída daqueles tensoativos e ele faz outra coisa muito bacana, ele traz as fibras do tecido higienizado de volta ao seu estado natural. O que eu quero dizer estado natural? A gente higieniza um tecido, é igual lavar uma roupa, por exemplo, né? É normal que as tramas se contraiam, né? E quando você volta a utilizar, elas voltam para o espaçamento que elas estavam. Então, quando a gente, às vezes, impermeabiliza com as tramas contraídas, e depois o cliente começa a utilizar, o tecido por si só ele começa a lacear e ele vai formando fissuras que não existiam. E essas fissuras vão acabar diminuindo a eficiência da impermeabilização. Isso acontece também com sofás novos. Tá? Eu passei por um caso onde eu impermeabilizei o sofá de uma cliente, 3 meses depois o sofá dela não estava mais impermeabilizado. Quando eu voltei para fazer a visita, eu vi que, por exemplo, o sofá dela tinha tido uma dilatação de tecido só no apoio de braço, algo em torno de 5 centímetros. Então, assim, se dilatou, criou espaçamento em todas as tramas. Eu reimpermeabilizei o sofá, porque tinha dado garantia para ela e tudo mais, só que ela já tinha me falado que ela estava até processando o fabricante, porque o fabricante não queria trocar o tecido que tinha esticado demais, o sofá estava completamente deformado. Entendeu? Então, essas são as pegadinhas. Não é que o produto não funcionou, é que o tecido esticou tanto que ele superou a capacidade elástica do produto de fazer
de fazer impermeabilização, entendeu? Ainda tem esse outro detalhe, né? E uma coisa que o pessoal fala também é sobre essa questão da impermeabilização. Eles reclamam muito sobre essa questão de ter que voltar e muitas vezes o cliente acaba utilizando alguma coisa no sofá, né? E tem alguns profissionais que também usam, né? Finalizadores e muitos deles são à Sim. base de amaciante, né? Sim, é que na verdade tinha quase todo produto que tu vai utilizar para dar um cheiro, né, fazer o toque final ou para dar um cheiro, ele tem uma carga de tensoativo, que é tudo que tu não quer, se tu vai fazer impermeabilização, entendeu? Então, se tu aplicou esse produto depois foi impermeabilizar, provavelmente tu vai ter dor de cabeça. E dependendo do tipo de produto, eu já vi com até relatos de prestadores de serviço aqui da nossa região, eles falaram que o produto de impermeabilização reagiu com peróxido existente no tecido e desbotou o tecido. Entendeu? Tudo que a gente quer passar, assim, tudo é reação química. São produtos químicos. Então, quando a gente desenvolve um produto de impermeabilização, a gente imagina realmente que a gente vai aplicar ele sobre um tecido. Se tem algum outro componente químico em cima, pode desde não funcionar até dar uma reação adversa. No caso desse cliente que nos passou, ele estava usando um produto que era um base solvente, e o tipo de solvente em contato com o resíduo do peróxido acabou manchando o tecido do sofá da cliente, entendeu? E ele acabou ficando com prejuízo. Isso aí é uma pegadinha complicada. Isso é, porque assim, como é que tu vai saber tudo que tem ali? Não tem. Às vezes acontece também, por exemplo, a empregada que passa um paninho no sofá, ela bota uma misturinha lá de produto e tá passando, cara. Aquele sofá tá extremamente carregado de produto químico. Às vezes tu vai usar o teu limpador para aplicar ali, ou o limpador pode às vezes não funcionar, porque ele está sendo anulado pelo produto químico que está ali, como pode causar uma outra reação e danificar o tecido, tornar quebradiço, desbotar, entendeu? Então sempre tem essas pegadinhas que acontecem no dia a dia do profissional, né? Tudo, se precaver de tudo não é praticamente impossível, né? Mas acho que com o dia a dia, as experiências, os resultados que vão acontecendo, a gente já consegue imaginar o que poderia estar acontecendo ali. E vai estudando o tipo de. Principalmente ter conhecimento sobre o produto, né? Por isso que a gente está fazendo essa live aqui, para justamente estar passando para o pessoal as informações mais técnicas sobre o produto, não só como sobre utilização, porque você conhecendo o produto, você consegue visualizar melhor na hora do problema como você vai como você vai resolver cada Exatamente. situação. Exatamente. A gente fala assim, ó, o cliente tem um problema, né? Tu tens que ir lá e resolver um, tu não pode criar outro. Então, por isso tu tem que ter conhecimento das tuas ferramentas de trabalho. Quando a gente fala em ferramenta, não é extrator, escova, politriz. São também os materiais que tu utiliza para limpeza. Aquilo é tua ferramenta. Tu tem que pensar que o produto de higienização, ele está ali para te facilitar. Lembrem, eu falei que eu trabalhava sozinho. Por que eu trabalhava sozinho? Porque quando eu comecei a ter a linha de produtos corretas, cara, eles eram mais um braço para mim na higienização, entendeu? Não poderia abrir mão deles. Sem eles eu não conseguiria fazer o meu trabalho. Então a gente tem que ter pleno conhecimento disso para saber qual produto usar. Por exemplo, tem gente que ainda usa, que boa, por exemplo, né, água sanitária. Cara, água sanitária é algo extremamente perigoso para se trabalhar na casa do cliente. Aí os caras às vezes tentavam misturar água sanitária com produto à base de peróxido. Cara, não dá, um anula o outro, a mistura dos dois ainda solta um gás e esse gás ele é tóxico, entendeu? Então a pessoa anulava um produto e ainda criava um problema para si, sabe? Ou para o cliente se estivesse próximo. Então tem que ter essas noções e esses cuidados, que é para não cair em armadilha ou não montar sua própria armadilha na hora da prestação de serviço para o cliente, né? A gente vê muito esse tipo de problema. Semana passada eu tive um cliente falando lá que estava com uma dificuldade porque tinham lavado tinham feito uma higienização e parecia que era sabão de coco, sabão de pó, estava cheio de rastro de produto. Aí ele tinha que primeiro resolver os problemas teve que primeiro resolver os problemas dessa higienização para depois cuidar da higienização em si. Aqui, ó, tem o FM Higienização, ele também está falando, ó. Peguei um sofá que estava ruim de limpar por conta das receitas caseiras aplicadas nele. Cara, e isso aqui... Putz, isso aqui é o seguinte, é uma pegadinha, você não tem nem como adivinhar o que a pessoa fez, da maneira que ela fez e com quantidade de itens que ela colocou, entendeu?
Cara, essas pegadinhas ali que criam problemas pro profissional da higienização. Então, assim, sabendo o que o produto faz, o que o produto não faz, é que ele pode demonstrar para o cliente o que realmente, problemas, vamos dizer, que o produto poderia trazer, e mostrar aquilo que são, aquele tipo de problema que é causado pela manutenção incorreta, né? Ou pela a parte aventureira que o cliente teve para tentar resolver um problema que não conseguiu. Eu peguei muitos casos onde o cliente tentou resolver e mais danificou do que resolveu. E eu falo assim, ó, a parte que tu trabalhou aqui, essa parte não tem como resolver. Eu vou tratar de todo o resto e vou tentar diminuir o problema que tu causou aqui, mas eu não consigo mais eliminar, você danificou. Entendeu? E quando tu pega uma situação dessa aí, pela tua experiência, tu tem alguma receita aí com os produtos, o que pode ser feito? Cara, a gente primeiro tem que tentar entender o que aconteceu com o tecido naquela agressão, né? Era muito comum ser resíduo de produto sobre tecido, tipo bicarbonato, que a pessoa tentava passar e não conseguia remover, né? Então a gente vem primeiro com Uhum. enxágue, tentando, antes de aplicar outro produto químico em cima, pegava a extratora, fazia um enxágue e tentava remover o excesso daquele produto que estava ali. Removendo, eu deixava a superfície mais limpa, entre aspas, para receber os outros químicos que eu estava tratando. É mais ou menos como fazer assim: antes de limpar a piscina, tu tem que equalizar o pH. Porque se não equalizar o pH, os produtos não funcionam. Então, quando eu já Uhum. falava com o cliente, ele me relatava, não, eu faço limpezas caseiras, a minha empregada faz, a gente tentava, cara, então deixa eu fazer o enxágue primeiro, deixa eu tentar remover como é que vai ser o resultado disso, tirar esse excesso, e daí sim, depois começar a fazer o meu trabalho. Tinha vezes que eu aplicava a extratora só com água, vinha puxando, cara, começava a dar uma espuma dentro da extratora, que era resíduo de qualquer coisa que era usada ali, bicarbonato, sabão de coco, mistura com detergente, mistura com sabão em pó, e tem muitos produtos carregados com itens que é só para fazer espuma. Apenas isso, só fazer espuma, entendeu? Então, uma dica que eu posso dar é essa. Tenta, se o cliente já passou para ti que ele faz essa limpeza caseira, faz um enxágue, tira bem aqui o resíduo desse produto e depois começa a tua higienização. Entrou aqui na live agora, deixa eu até falar, um cara que é super Uhum. parceiraço nosso, tá? Ele é aqui de Floripa, é o White Express, é o Anderson. Esse aqui é um dos parceiraços que está com a gente desde o início. Show de bola, tá aqui hoje, ó. Oi, Anderson. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. O Andrew Taylor até perguntou ó, o que tem que fazer antes para não causar esse problema. Foi justamente o que você falou aí, né? Tentar minimizar, enxaguar bem antes para ver se consegue remover os resíduos que ficaram antes de colocar mais produto no tecido. Exatamente. O enxágue ajuda muito e tem outro, o enxágue pode trazer outro benefício. Às vezes a pessoa vai impermeabilizar ou higienizar um sofá de cor ou um outro móvel, né, que seja com uma cor mais acentuada e fica na dúvida, pô, será que desbota ou não desbota? Cara, via das dúvidas, sempre pega um pedacinho mais escondido, normalmente a parte de trás do sofá, tenta fazer um teste ali com água, bota um pouquinho a extratora, puxa, vê se ele vai soltar cor, né? Se ele vai. Se começar a soltar cor, cara, já para tudo, explica para o cliente que o negócio ali já não vai rolar, entendeu? Se a cor não está fixa no tecido, se tu botar um produto e for fazer o trabalho, tu vai ter problema. Então, melhor deixar quieto e tocar para frente. Deixa isso aí para frente que não dá e vida que segue, entendeu? Porque senão tu vai ter um baita de um problema para ti. É uma coisa que o Adriano está falando aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante também dos produtos da Stack, é tu poder misturar, né? Sim, sim. Debug, float, ox, isso é um diferencial bem bacana. Exatamente. É porque, cara, assim, ó, tu usar um produto para retirar um tipo de sujeira e fazer um processo, aí depois tu faz mistura de novo, utiliza, faz a higienização e repete o processo. Tu perde tempo, cara. E tempo na prestação de serviço é o dinheiro. O pessoal fala, o produto é caro e tal. Cara, caro não é o produto. Porque, assim, caro é tu ter que perder uma hora no trânsito, pagar, não sei quanto é que tá aí no Rio de Janeiro, mas aqui tá em torno de 4,50 litros da gasolina. Então, pagar a gasolina para se deslocar até o cliente e fazer o serviço. Um produto desse aí, se a gente fizer uma diluição média de 1 para 20, cara, tu vai fazer 100 litros de mistura. Tu gastando Uhum. 5 litros por sofá, tu vai fazer 20 sofás. Se tu cobrar R$ 200 por cada sofá, tu fez 4 mil. 4 mil reais. Com um galão que te custou R$ 60. Entendeu? Uhum. Então, o maior custo nisso é o teu tempo e o teu deslocamento com combustível. Então, o produto tem que ser teu amigo. E a gente fez o produto para a gente pudesse misturar os produtos e fazer eles trabalharem cada um na sua especificidade, na sua especialidade, né?
no melhor de si e fazer ganhar tempo. Eu fazia higienização sozinho, de sofá aí de 2 lugares, que seriam em torno de 2 lugares, não, 3 lugares, 2 chaises, né, que dá 2,20 m. Cara, eu fazia em tempo de 1 hora, 1 hora e 15. 1 hora e meia é porque eu estava muito sujo, ou eu dei uma vacilada e perdi a mão no processo, entendeu? Mas o tempo era esse. Essa era a média. E um produto que eu acho interessante você falar aí, William, que eu defendo muito, mas eu acho que eu digo que é um produto incompreendido, né? A gente já conversou sobre ele. O Uhum. pessoal gosta de partir logo pro Pluri e esquece do float. Exatamente, exatamente. Aqui, assim, a gente sempre diz que o pessoal pega um canhão para matar um passarinho, entendeu? Cara, se acertou, vai matar, é fato, né? Vai resolver. Mas quando a gente lançou os produtos, a gente pensou sempre na segurança. E o float tem essa vantagem, ele é um produto alcalino, que é extremamente controlado, mesmo que tu utilize o puro, tu não vai danificar nenhum estofado. Então eu só partiria para o pluri se o float não fez efeito, realmente não foi o suficiente. Agora, quando tu entra direto com o pluri, tu não tem muita chance de manobra, né? Para a coisa dar errado ou não. Eu digo, por exemplo, assim, ó, cara, em estofados, jamais eles são abaixo de 1/20. Pode tentar, mas eu, assim, por segurança, eu falo, jamais 1/20. Colchão, nunca menos que 1/10, entendeu? Nunca menos que 1/10, porque ele é um produto muito forte, tanto que ele é o único produto que eu não aconselho a misturar com nenhum dos outros três. Ele é aquele cara meio que trabalha sozinho, entendeu? Não, a gente não bota Uhum. ninguém com ele e depois até aconselho o Zebac para dar uma anulada na potência dele, né? Então, é bom ter uma opção do float, porque se tens um tecido que ele já está mais danificado, ele já está mais frágil, não é interessante tu entrar com um produto muito forte, porque a gente, para remover a sujeira, pode acabar danificando a integridade daquele tecido. Aí eu trabalharia com float. Até mesmo para fazer a função dele, né? Que é ajudar a soltar a sujeira. Exatamente, é porque também é assim, né? A gente tem que sempre aprender que o produto tem que suar mais do que a gente. O que é o suar mais do que a gente? Tu tem que aplicar, tem que deixar o produto agir, para ele começar a soltar a sujeira e tu fazer o mínimo de esfregação e depois com a extração tu resolver. Não sei se todo mundo conhece, quem é da higienização de estofados provavelmente deve conhecer, que é o círculo de Sinner, né? Que ele fala de químico, temperatura, o químico, temperatura, o tempo e o produto, entendeu? E ação mecânica, desculpa, é tempo, temperatura, ação mecânica, tempo, temperatura, ação mecânica e o produto, o químico. É um círculozinho mesmo dividido em 4 partes. E se tu utiliza o produto correto, na temperatura correta, o teu tempo de higienização e a tua ação mecânica diminuem, porque o químico está adequado. Então ele vai te dar ganho de tempo. Agora, se tu entrou com o químico errado, temperatura também errada, tu vai ter que precisar de mais tempo e mais ação mecânica para resolver. O que a gente fala ali de temperatura errada, por exemplo? Temperatura errada, a gente pode dizer assim, cara, no inverno, a gente está precisando remover um monte de gordura que está no estofado, só que a temperatura lá da água que a gente pegou, a temperatura ambiente, está 10 graus. Vai ficar difícil. A vibração de molécula está muito baixa. Aquele tempo de troca e de carregar essa sujidade para remoção vai ser muito lento, entendeu? Como se estiver andando numa avenida engarrafada. Vai ser muito lento. Agora, se tu pega e eleva essa temperatura para algo em torno de 40 graus, por exemplo, ou 45, cara, saiu a fila, o fluxo começou a rodar, a troca ali, a vibração de moléculas está bem rápida e aquela sujeira começa a sair mais rápido, entendeu? E com isso, tu tens menos tempo para fazer o serviço, o tempo diminui e menos força também, porque tu vai precisar esfregar menos. É o fato de lavar a louça com água fria, quando tem gordura, e depois botar água quente, sabe? Tu bota água quente, o negócio já vai rápido. É o mesmo ideal do produto. O pessoal que é mais antigo já usa esse macetinho aí que já tá mais cascudo de esquentar um pouquinho a água para misturar com o APC para fazer o produto fluir mais rápido. Tem aqui É. o Leo's Estética Automotiva perguntando o que tu recomenda para tecido de alcântara. Alcântara é complicado. Cara, assim, ó, o Alcântara, na verdade, tu pode utilizar ali o float. Eu indicaria float, Zebac ou Oxy, né? Com uma diluição na faixa de 1/20 a 1/30. O Alcântara, ele é um produto, um tecido resistente, ele foi feito para ser resistente, foi lançado
no Japão na década de 70, ali, final da década de 70. Não estou lembrado bem agora o percentual da composição dele, tá? Mas ele foi feito para resistir à abrasão. O que acontece? O legal do Alcântara é o toque que ele tem. E uma coisa na higienização que a gente tem que tomar cuidado é de não aplicar o produto e fazer uma ação mecânica para tirar esse toque dele. Então, onde a gente fala que o mínimo de esfregação possível para não danificar o toque do Alcântara, entendeu? Que é isso que a gente pode perder na ação com o produto. E não, para isso a gente não deve utilizar produtos tão agressivos. Então, a dicaria float, Zebac ou Oxy, dependendo do tipo de sujeira que deve ser removido. O Léo estava com ele sábado, estava lá na estética dele sábado, ele fez um trabalho muito bacana aqui no meu carro, que foi a recuperação do banco de couro. Ah, você mesmo não fez, né? Cara, é que eu não recupero o couro, eu higienizo. Ele recuperou o banco de couro, tinha uns rasgadinhos ali, ele foi lá e fez o serviço, ficou bem bacana mesmo. Tem um Vitória Estética aqui, ó. Ele está perguntando se fizer uma diluição maior do Pluri, não seria o mesmo do float? Não, porque eles são um princípio ativo diferente. Então, claro que quanto mais diluído tiver o Pluri, menor, vamos dizer assim, vai ser a agressão, mais seguro vai ser para trabalhar. Mas eles têm princípio ativo diferente, e o que eu digo para ti é assim, no princípio ativo que tem do float, tu pode trabalhar muito mais tranquilo do que aquilo que tem no Pluri. Lembrando que o Pluri foi lançado para ser um desengraxante, né? Ele é um produto que a gente consegue limpar roda, caixa de roda, chassi e motor, coisa que a gente já não indica para o float porque ele não tem essa finalidade. Então, com esse pensamento, é que tem que ter o entendimento e o cuidado na hora de utilizar o produto no estofado. Pode usar? Pode, ele vai agilizar, vai jogar, realmente vai derreter ali a sujeira. Só cuidado com a diluição para a gente não ter um problema, né? O pessoal está perguntando aqui sobre a questão de vapor, né? O Fabiano aqui falando vapor em cima do peróxido, se age mais rápido, ajuda na secagem. Tá. Se pode usar o vapor após a aplicação do produto. Entendi. O que acontece a questão do vapor, né? Primeiro a gente tem que entender qual é a temperatura de trabalho dos produtos. Os nossos produtos, em geral, eles têm uma operação de trabalho limitada até 70 graus. Acima disso, eles já não vão surtir o efeito desejado, né? Não sei qual é a máquina que vai usar para ver onde é que vai chegar essa temperatura do vapor, né? Porém, uma coisa que eu acho bem complicada e tem que ter bastante cuidado é utilizar em vapor em tecido muito sintético, tipo um suede ou com alta composição de poliéster, porque o calor pode danificar, ele pode enrugar, ou em alguns casos o excesso de calor ele pode até meio que começar um incêndio no tecido. É comum o pessoal às vezes tentando... Uma vez eu entrei numa loja de estofados, tipo essas casas Bahia assim da vida, tinha dado uma chuvarada e num sofá tava com goteira. Aí eu cheguei na loja lá, tava o cara com secador tentando secar, o cara deu uma distraída e o secador derreteu o tecido. Ou seja, queimou o tecido. Por quê? Excesso de calor. O excesso de calor do secador foi suficiente para queimar o tecido, entendeu? Então, o que eu falo é assim, é só tomar o cuidado para que a gente não deforme o tecido que está sendo higienizado, né? Não crie um outro problema. Assim como eu falei lá na frente, o cliente já tem um problema, a gente quer resolver, não quer criar um outro. Até porque tem muito tipo de tecido, então tem que ter muito cuidado com isso, porque cada tecido vai reagir de uma maneira, até mesmo com os produtos e também com o calor. Sim, exatamente, com calor. E vamos pegar assim na parte interna do carro, né? Quando a gente faz higienização com vapor, por exemplo. Hoje os carros são cheios de plástico. E cada um plástico ele tem uma composição diferente, né? Porque eles foram feitos para receberem o plástico do painel, por exemplo, que fica bem acima do painel, ele foi feito para receber uma quantidade X de calor, da parte de baixo é diferente. Então, às vezes, quando você chega e passa uma máquina dessa, um vapor desse, dependendo da temperatura do vapor, pode reagir de um jeito num plástico e de outro jeito no outro. Ele pode criar deformação. São plásticos encaixados um no outro. Se eles têm grau de dilatação diferente, daqui a pouco, um deformou. E a partir do momento que ele deformou, você não consegue mais arrumar, entendeu? Então, por isso que na questão do vapor, eu fico meio assim, porque tu não consegue estar 100% no controle daquilo. Em relação à secagem, melhora a ação? O vapor melhora a ação da secagem? Não, assim, o vapor, na verdade, ele vai ser um aumento de temperatura, né? Só que ele leva junto com ele umidade. Se tu perguntar para mim assim, se eu usar um soprador PET, por exemplo, vai melhorar a secagem? Vai. Soprador PET vai. E o soprador térmico, eu já acho muito forte. Entendeu? A questão do vapor, ele vai gerar ao mesmo tempo aquecimento, mas ele está jogando vapor junto. Se tem um vapor, é de algum líquido, provavelmente, que cria uma umidade. Né? Então, eu não utilizaria o vapor com a finalidade
específica de secagem. O que ele pode ajudar é com base no calor, é ajudar a matar mais micro-organismos que podem causar mau cheiro. Em caso de uma secagem que demorou demais, né? Se demorou tipo 24, 36 horas para secar, vai dar mau cheiro. Se fez a passagem com vapor, pode ser que isso não ocorra, porque ele ajudou mais a matar os micro-organismos que estão no tecido. E essa questão de mau cheiro aí no tecido, William, o Zebac, ele ajuda a resolver? Ele resolve? Ele ajuda. Muita gente pergunta assim, o produto para tirar odores. Aí eu falo, Zebac ou Oxi. Só que daí o pessoal acha que assim, eu tenho um cheiro ruim aqui, eu vou jogar o Zebac ali e está resolvido. Não é. A gente sempre tem que tirar o agente causador. Tem que identificar a região do sofá, tapete, estofado ou do banco, onde esteja o agente causador, ver primeiro se é possível remover esse agente. Por que a gente quer dizer se é possível? Vamos falar da espuma, né? A urina, por exemplo, que é um dos principais problemas que se tem, ele nunca fica só sobre o tecido. Ele pega e desce e vai pegando na espuma. A tua máquina e o produto têm uma capacidade, podem ser que eles não cheguem lá para tratar daquele cheiro. Quando eu falo da máquina, a tua máquina vai entrar aí, sei lá, 1,5 cm, 2 centímetros na espuma. Não vai entrar mais do que isso. Como é que tu vai tirar, às vezes, uma urina que está a 5, 7 ou 10 centímetros na espuma, entendeu? Tu vai fazer um tratamento mais superficial. Então, tu não vai conseguir remover 100% do cheiro. Aonde o produto conseguir chegar, ele vai resolver, vai tratar, desde que fez a remoção naquela área, pelo menos, do agente causador. Mas se ficou resíduo dele para baixo, em dado momento, aquele cheiro ele pode vir a subir, ele vai subir, entendeu? Ele vai contaminar novamente. A parte de cima vai voltar, não vai voltar com tanta força, mas volta. Então, se você conseguir remover o agente causador, o produto para tratar o cheiro é o Zebac ou o Oxi. Agora, se não é possível remover o agente causador, o que você vai conseguir é diminuir entre 70%, 80%, às vezes 90% aquele mau odor que é sentido no estofamento do carro, no sofá, cadeira, né? Enfim, o objeto está sendo limpo naquele momento. Eu sempre costumo indicar o Zebac para isso por causa do cheiro, né? O Oxi, como não tem a questão do cheiro, o pessoal não leva muita fé na questão do Oxi, remover o odor, etc. É porque é uma coisa que fica muito ligada assim, né? Não, peraí, como é que eu vou remover o cheiro de algo se ele não tem cheiro? Assim, porque a gente quer remover o cheiro, não quero botar outro cheiro em cima, né? Mas é claro, o Zebac tu já faz a higienização e tu já faz também aquele acabamento, né? Aquele finalizador. Mas se você quiser apenas tratar o cheiro, é possível o peróxido. O peróxido tem essa vantagem. Mas só que, como eu digo, tem que primeiro tratar o agente causador e depois usar um produto que vai fazer essa parte de remoção ou anulação do mau cheiro que ficou no tecido, né? Aí o Adriano perguntou aqui, e o vapor para enxágue? Eu acho que é a mesma coisa que você já falou, né? Não vai adiantar enxaguar com vapor, porque ele pode aumentar muito a temperatura e causar dano no tecido. Sim, assim, ó, se o vapor é controlado, como eu vi, acho que foi o FM higienização, botou aqui em torno de 50 a 60 graus, está dentro da operação de trabalho dos produtos, só tem que ver se está dentro da capacidade de tolerância do tipo de superfície que ele está higienizando, né? Se essa temperatura não causa problema naquela superfície, cara, show de bola, é mais uma ferramenta válida. Agora, se não tem certeza se é uma superfície muito delicada, aí eu já evitaria usar essa ferramenta para não ter um problema. Isso aí, essa que é o complicado. E uma coisa que o pessoal também pergunta muito, William, é a questão aí de que produto usar para determinado tipo de mancha, né? Uhum. Aquela coisa que a gente sempre fala, pH alcalino, pH ácido, que produto eu uso, o que você fala aí sobre isso? Então, se a gente tem um grande problema assim, que é para tirar gordura corporal, gordura proveniente de alimento, basicamente oleosidade, graxa, a gente vai sempre trabalhar com produtos alcalinos, né? A gente tem um float ou pluri. Se o problema é questão de mau odor, mancha de suor, cheiro de urina, mancha de batom, de café, de sangue, por exemplo, e o mofo ali, a gente vai trabalhar com produtos ácidos. Daí a questão do Zebac e do Oxy2. Isso daí a gente entra naquela ideia do círculo de Sinner, né? Eu falei o produto correto para a situação específica e daí tu consegue ganhar tempo e fazer uma higienização mais rápida, né? Aí tu fala assim, pô, mas como é que eu vou fazer a higienização? Porque tem todo esse tipo de sujeira. Beleza, vou pegar o caso do colchão, então. Colchão ou alguns estofados. Tem sofá de suede que tu olha para ele parece de couro.
Aí quando tu vai ver, na verdade não é cor, é a gordura corporal que está por cima, está quase que bloqueando o tecido. Então tu entra com um produto alcalino para fazer a remoção daquela capa de gordura que está ali primeiro, aí pode ser o Pluri ou pode ser o Float, dependendo do tipo de nível de sujeira. Fez isso e removeu aquela gordura, a gente deixou as outras sujeiras expostas. Aí a gente pode entrar com o Zebac, se quiser pode ser só o Zebac ou pode misturar ainda o Zebac com Float para combater outro tipo de sujeiras que possam estar ali que também seriam removidas por produto alcalino, entendeu? E isso seria a solução para a gente resolver fazer uma higienização rápida. O Fabiano tá falando aqui, ó, deixaram cair um toner em cima do sofá. Que beleza, hein? Qual a Que beleza. PT para Tá. tinta? Uhum. Primeiro de tudo, assim, ó, nesse caso, eu faria primeiro só uma extração usando a água na extratora, tá? Porque tem que ver qual é o tipo de diluente dessa tinta. Às vezes, com água, ele já consegue resolver um bocado do problema. E daí, como ele está fazendo já a extração, ele evita que o excesso de tinta que ficou ali não se espalhe pelo restante do tecido. Depois disso, cara, eu trabalharia provavelmente com um Zebac. Na dúvida, misturo o float e o Zebac e trabalharia para tirar o excesso. Algumas vezes, o processo incorreto, ele mais atrapalha do que ajuda. Ele te cria um problema que não tinha, né? Por exemplo, eu fui pegar uma vez um carro em Canasvieiras, era um Sandero, ele estava guardado na garagem subterrânea, o cara foi viajar 3 meses para o Chile. Quando ele voltou, o carro era só mofo por dentro. Só mofo. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, o que eu vou fazer? Imagina, o tecido estava assim, ó, branco. Entendeu? Tudo de mofo, bolou. Falei, cara, o que eu vou fazer? Vou tacar produto. Daí eu peguei e passei, não, peraí. Deixa eu ligar o aspirador da máquina aqui, a extração. Deixa eu ver o que eu consigo fazer só com isso. Cara, tudo que era superficial eu tirei. Tudo. Só aspirando. Só aspirando. Ou seja, 70% era superficial. Os outros 30% que estavam incrustados, eu consegui tirar com mistura de float e Zebac. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse iniciado já com os produtos, eu ia ter feito uma baita de uma meleca, que depois ia me dar mais trabalho para resolver. É igual assim, o carro tem muita poeira. Cara, então antes de jogar o produto, principalmente se é um barro vermelho, tem a poeira de barro vermelho, né? Antes de jogar o produto e fazer lama, aspira. Aspira e trata aquilo que realmente está entranhado no tecido. Aí tu consegue agilizar o teu trabalho, aí, teu processo de higienização. O Fabiano está perguntando, aspiração com água, né? Não, Isso, acho que a aspiração com água. aspiração com Exatamente, com água. Aqui eu fiz ali, pode, se for a questão da poeira, faz primeiro uma aspiração normal e depois joga água. Se for o caso, igual eu peguei do carro, já fui direto com aspiração com água. Já fazendo enxágue. E já foi removendo. Aí ele, vou dizer até para ti que foi muito bom, porque eu mostrei o antes e depois para o cliente, ele viu do jeito que era, e quando eu entreguei, cara, foi sucesso, na hora. Esse 50-50, esse antes e depois é fantástico para vender o serviço, né? Sim, sim, é até bom para o profissional, né, que muitas vezes a gente pega, começa a fazer o trabalho e tu nem percebe depois como é que tava, porque tu tava nas etapas, né? Então é bom que tu olhe realmente e veja o que tu conseguiu fazer até para que se valorize, né? Que acho que o profissional que detém o conhecimento e as técnicas de como fazer a higienização da maneira correta e segura, ele tem que se valorizar e ele tem que se posicionar diferente no mercado. É a minha visão. A gente nunca trabalhou questão de preço, era sempre qualidade. Tipo, se a minha higienização custava na época 200 e o cliente queria pagar 100, cara, vai lá, pega então um profissional que vai te cobrar 100, que eu acho que eu não sou o profissional para ti, tu não é o cliente para mim. Vida que segue e vamos embora, entendeu? Não valia a pena a minha hora dedicada, né, todo o material e conhecimento para aquilo que ele queria pagar, né? O quanto você investiu para criar o produto que te atende, né? Sim. E todo o tempo que você dedicou aquilo. E também outro detalhe, né? Esse cliente que muitas vezes ele vai no cara de que vai cobrar mais barato, vai acontecer isso aí que alguns colegas aqui já citaram, pessoal usando bicarbonato no tecido, sabão de coco, como aconteceu já com o meu cliente, depois vai acabar voltando para você resolver o problema que ele mesmo criou. Exatamente, aí tem que cobrar mais caro para fazer isso. Eu sempre falo assim, ó, eu, por exemplo, tenho uma cultura, eu evito muito barganhar por serviço. Eu acho que por serviço a pessoa cobra todo o tempo que ela dedicou para te prestar um bom atendimento, né? Um serviço de qualidade. Produto é algo que já está pronto, né? Produto está ali. Então, tu negociar, tu procurar o lugar mais barato, faz parte. Óbvio que às vezes tem a questão da demora e tudo mais. Só que assim,
Serviço é algo que quem realmente está entendendo, sabe da dificuldade, vai te cobrar o valor correto. Às vezes a pessoa te cobra R$ 100, vai fazer uma higienização, por exemplo, no teu colchão, que é elétrico, tem massageador e tem tudo mais, danifica o teu colchão de R$ 10.000 aí. Por causa de R$ 100, R$ 150 a mais, para um profissional que saberia como fazer aquela higienização, tu perdeu um colchão de 10 mil. Aí tenta cobrar do cara desse. Tu não consegue, ele não tem empresa registrada, não tem nada, tu vai ter que ficar com prejuízo, entendeu? Vai ter que ficar no prejuízo. Então, William, o pessoal já ficou até vermelhinho aqui, ó, já está batendo quase 1 hora de live, 55 minutos já, passou voando. Voou. Mais alguma coisa que tu queira falar aí sobre os produtos que tu acha que ficou faltando falar? Então, na verdade que talvez tenha passado batido, né? São o motivo da gente ter os produtos alcalinos e os produtos ácidos, né? Como eu te falei, a gente tem o Pluri, que ele é um produto que, para qualquer situação que queira usar, ele vai te ajudar, só que ele é um produto extremamente forte. Então, se você trabalha com uma equipe muito grande, ou se você não tem a certeza da estrutura do tecido, utiliza o Float ao invés de utilizar o Pluri primeiro. Trabalha com os produtos ácidos para aquela situação das manchas orgânicas ali, por exemplo, tipo batom, café, sangue, mofo. Você vai acelerar o seu processo. E lembrando que esses são produtos que a gente fez para você, mesmo que utilizando diluições mais concentradas, eles não vão lhe causar dano, desde que a aplicação seja sempre homogênea, né? Outro ponto é que a gente criou os produtos, desenvolveu eles, para que você pudesse ter a máxima eficiência em campo e ser exatamente um braço seu lhe ajudando no campo, né? Com as diluições corretas e entendendo a maneira de utilizar o produto, eu só vejo sucesso na utilização deles. Show de bola. O pessoal tá falando aqui, ó, quando o assunto é bom, o papo é bom, passa rápido. Se vocês quiserem que o William volte, aí vocês me falam que eu pressiono o cara. Tem que mandar mensagem no inbox aí que eu pressiono ele. O Gustavo lá da GFK tá perguntando aqui, esse tipo de colchão com massageador, cabe utilizar produtos químicos na higienização? O massageador normalmente ele fica na parte superior do colchão, que é próximo de onde seria a parte das cabeças, né? E ele fica no meio da espuma. Então, se você souber utilizar o seu borrifador para que nessa parte você apenas umedeça a superfície, se for o caso, trabalha até com pano de microfibra naquela região, tu pode umedecer ele sem problema algum, entendeu? O que tu não pode é sair jogando produto para tudo quanto é lado, sem entender que aquela área ali é a área que está todo o eletrônico do colchão, entendeu? Então dá para fazer, eu já fiz diversos sem problema algum. Só tem que tomar cuidado que você só quer umedecer a superfície, né, deixar levemente umedar a superfície para tratar aquela sujeira ali, depois fazer a extração e não quer chegar até onde estão os eletrodos e a parte eletrônica do colchão. Então, tem gente que está chegando aqui, a Del da Clínica Estética, Carbloom. Galera, se vocês quiserem, depois vocês me falam. Tô falando sério, manda mensagem aí no inbox que a gente vai marcar uma outra live dessa aí para falar mais, porque é um assunto muito extenso, né? Na verdade, é um assunto que não é muito abordado, então tenho bastante dúvida. Eu acho interessante, se a gente puder, eu estou disposto a gente marcar outra live e falar sobre isso, com certeza. Com certeza. Aí, pessoal, a gente até pode fazer o seguinte, combinar da seguinte forma. A gente falou muito agora, né? Quem sabe a gente discute mais. O pessoal coloca suas dúvidas e a gente vai desenvolvendo a live em cima das dúvidas. A gente pode deixar isso combinado também. Show de bola. Então, te agradecer aí, William. Obrigado pela tua participação. Tu está sempre junto aí com a gente, sempre apoiando a nossa empresa. Eu agradeço muito a parceria com a EasyTech. Estou com a camisa aqui, ó. Agradeço muito a parceria com a EasyTech, porque a gente tem sempre muito apoio. Então, o espaço está sempre aberto para vocês, cara. O que vocês quiserem fazer lá na empresa, o que vocês quiserem fazer em parceria com a gente está sempre disposto, sempre para trazer o melhor para os nossos clientes. Então, agradeço demais aí a tua participação e a toda a parceria que a EasyTech faz com a gente. Não, bacana, eu que agradeço, né? A EasyTech, como todo, agradece. A gente tem pouco tempo de história, né? Mas já conseguiu formar grandes parcerias e trocar bastante ideia. Como eu falei, a gente está aqui
disponível, aberto. Sempre que precisar de alguma dúvida, é só chamar. É um prazer vir aqui conversar com vocês, tirar a dúvida de todo mundo. Eu realmente gosto muito de fazer isso. Pena que não tenho tanto tempo quanto eu gostaria de ter, né? A vida da gente é muito corrida. Mas, cara, no que precisar, Douglas, a gente está aqui, a gente pode trocar uma ideia e fortalecer cada vez mais. Tamo junto, então. Ó. Tá acabando aqui, ó. 19 segundos. Opa! Valeu, então, Will. Obrigado, Valeu, Will. Obrigado, obrigado, boa vamos ficar noite uma aí. próxima aí. Boa noite para todo mundo que acompanhou aí. Obrigado pela participação de geral. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera.